Vamos lá. Vamos ver, vamos entrar ao vivo. Estamos já ao vivo. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Pastor Elinaldo, da Igreja Evangélica Famílias para Cristo, situado em Pato Branco, no Paraná, Brasil. Queremos saudar a todos nessa noite. Queremos estar aí convosco nessa live ao vivo, para juntos, meus amados, nós podermos se alimentar mais um pouco da palavra do Senhor, o nosso grande Deus. Que Deus possa abençoar grandemente os nossos queridos irmãos. Aí a irmã Juliana já entrando, né, conosco, ao vivo. A Ellen, né? Glória a Deus. E deixa eu ver aqui. Eu não sei se eu consigo pronunciar seu nome, minha querida. Acho que é uma irmã, né? Jesua, é esse nome mesmo? Jesua Rubio, né? Bastante irmãos que vão entrando, né? Pessoas que não tá na live nas anteriores, mas que começam a entrar. Para nós é uma alegria, né, ter vocês aqui conosco, né, para uma palavra de Deus, né, para ouvir a palavra do Senhor. Vai ser muito bom ter vocês conosco. Sempre uma palavra do Senhor, uma palavra sem mistura, né, da forma mais simples também, que a gente puder transmitir, porque não somos aquele baita pregador, né? Temos só se comprometido com a obra do Senhor e temos alimentado o rebanho de Deus que está entre nós, né? E agora, por conta dessas paralisação, a gente aí, junto com vocês, em lives ao vivo, né? Depois transmitindo aí também para a conta do YouTube, né? Pastor Elinaldo Santos, lá no YouTube. Você que quer se inscrever lá no canal, né? Entra lá, dá um joinha para nós lá. Se inscreve no canal, toca lá o sininho para sempre que a gente mandar um vídeo, né? Você ser os primeiros a participar. Para nós vai ser uma alegria tê-lo aí conosco no YouTube, mas também no Facebook, como vocês estão conosco, meus queridos. Que Deus possa grandemente vos abençoar poderosamente. Enquanto entram nossos outros queridos irmãos, que a gente sempre está tendo, né? De vários locais do país, né? Vários estados, né? A gente vai estar aqui meditando na palavra de Deus, fazendo leitura do texto principal e depois falando um pouco mais sobre as coisas magníficas de Deus, né? Uma palavra de ânimo, de incentivo, uma palavra de Deus que ela nos exorta a estar mais na presença de Deus. Enfim, são tantas coisas boas que o Senhor Deus tem reservado para nós, né? Para vocês que estão aí conosco, que estão nos acompanhando, né? Estão aí assistindo e queria que vocês compartilhassem também, irmãos. Compartilhem na sua rede social essa mensagem, né? Nessa hora pode você de repente compartilhar, entrar mais outras pessoas da sua rede participando com nós, né? Vai ser uma bênção de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar poderosamente muitos que precisam ouvir a mensagem de Deus. Nesse momento, né, tem muita gente sim pregando a palavra de Deus por meio do Facebook, que é a arma que a igreja tem, né, querendo ou não querendo, no momento, para transmitir, visto as paralisações nas igrejas, são muitas, né? Mas a palavra de Deus não deverá estar presa, né? Nós temos que estar prontos a apregoar a palavra do Senhor aos corações. Glória ao nome de Jesus. Eu quero ler um texto da Bíblia em capítulo 3 de Daniel. Eu quero ler convosco, né? Você que está com a sua Bíblia aí, você pode nos acompanhar e nós vamos estar tratando de um assunto muito importante, né? Um assunto muito importante para as nossas vidas, para os nossos corações, que é a palavra do Senhor
Probleminha aqui, parou um pouco, mas vamos prosseguir, né? Vamos então para a leitura da palavra de Deus. Vamos falar um pouco nesta oportunidade, né? Capítulo 3 de Daniel, no versículo 4, 5 e versículo 6. Depois eu vou pular lá para o versículo 12 e versículo 13. Esse assunto aqui é uma leitura muito longa, muito extensa do assunto todo. Mas eu vou ler só esses 5 versículos e depois vamos estar falando um pouco dentro dos outros assuntos, né? Mas para não ficar muito extenso a leitura, né? Capítulo 3 de Daniel, versículo 4 e versículos 5 e 6, 12 e 13. Diz a palavra do Senhor. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações, gente de todas as línguas. Quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, e vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro de um forno de fogo ardente. No versículo 12 diz: há alguns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar a Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Está aqui, meus queridos, esse texto da palavra de Deus, texto das Escrituras, para a nossa meditação nesta oportunidade, né? Essa oportunidade de meditarmos, né? E podermos alcançar as bênçãos de Deus. Glória a Deus. Eu trago como tema deste assunto hoje para nós o seguinte tema: tempo de decisões para o povo de Deus. Glória ao nome do Senhor. O contexto, meus queridos, o contexto deste assunto aqui que eu li para vocês, trata-se da consagração de uma estátua de ouro, né? Da consagração de uma estátua em homenagem ao grande monarca da época, o reino maior que tinha no mundo, né? No Império Babilônico, que era a consagração de uma estátua em homenagem a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele se engrandeceu, né? O seu reino ficou forte, ficou poderoso, ficou grandioso, e por meio dos seus conselheiros, os seus nobres, né? Os governadores, eram 120 províncias. 120 províncias, como que essas províncias fossem um estado, né? Era um espaço muito grande. O reino de Babilônia naquele tempo era o maior do mundo. E esse rei, ele se engrandeceu tanto que achou por necessário, para a honra da sua glória, fazer uma grande estátua de ouro, colocar numa grande avenida, né? Uma grande avenida, que diz a história que essa avenida tinha 24 quilômetros de distância em linha reta, né?
era uma coisa fantástica no reino da Babilônia, e esse rei se engrandeceu tanto que ele procurou fazer essa estátua, mandou fazer essa estátua e o fazer uma homenagem àquela estátua, engrandecendo o Nabucodonosor. Essa estátua ela era tão grande, que diz as escrituras nos versículos anteriores, no início do capítulo, que essa estátua ela tinha 60 côvados de altura e tinha aproximadamente 6 côvados de largura. Ou seja, eu não sei que tamanho seria a estátua do Cristo Redentor do Rio de Janeiro, né? Que tanto é venerado, né, pelo pessoal católico, né? Mas 60 côvados significa quase que 30 metros de altura. E a largura era 6, então significava que era uma estátua com 30 metros de altura e tinha 3 metros de largura. Era uma coisa enorme, uma coisa grande. E ainda feita de ouro, né? E o rei fez isso para sua homenagem, para a sua glória, porque ele se sentia, ele era o Deus da Babilônia naquele tempo. E o povo venerava. Quando venerava porque gostava, venerava porque era obrigado. E ele fez essa estátua. E quando fez essa estátua, baixou um decreto imperial, né, de rei. Um decreto que na hora da consagração da estátua, ele convidou, né, todos os governadores, os prefeitos, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, as pessoas importantes para essa consagração, convidou a todos para vir para essa consagração. E ele baixou um decreto que, na hora que fosse tocado todos os instrumentos de música, né, pífaro, sambuca, gaita de fole, buzina, o que tivesse, porque tinha muitos instrumentos, aqui cita alguns só, e disse que toda sorte de instrumento, quando fosse tocado, que era a hora da consagração daquela estátua, era para todo mundo reverenciar a estátua. Porque reverenciando a estátua, estava reverenciando o rei. Então, era para se dobrar, né, rosto em terra e adorar a estátua, se prostrar diante da estátua. Só que, na província da Babilônia, naqueles dias, tinha um grupo muito grande de judeus que tinham sido levados cativo para a Babilônia por conta da irresponsabilidade do rei de Judá chamado Jeoaquim, o qual, narrado lá em Jeremias, ele narra, né, pelejou tanto Jeremias, chorou tanto, falou tanto de Deus, né, que o povo se arrependesse, que o povo mudasse de costume, saísse daquela idolatria, saísse daquele modismo, daquela situação que eles estavam vivendo, e o profeta apanhou, sofreu, foi botado em cisterna, né, passou por muitas desgraças por pregar a verdade, mas o desmantelado do rei Jeoaquim não deu ouvido, né? Não deu ouvido quando a coisa estava feia demais, ruim demais, terrivelmente demais. Aí veio Nabucodonosor e levou cativo todos os nobres de Jerusalém. Todo o pessoal que era rico, pessoal que era da nobreza, né? Quem era esperto, quem tinha bom estudo, só ficou só os pobretos mesmo, que não tinha nada para se virar, que ficou em Jerusalém. Todo o pessoal de sangue nobre foi para a Babilônia. E nessa consagração, estava a Babilônia, muitos judeus lá dentro. Muitos judeus. Inclusive os que estão na leitura que eu acabo de ler para vocês, né? Esses ocupando cargos importantes dentro do reinado de Babilônia, dentro do reino de Babilônia.
eram tidos como príncipe, como pessoas grandes lá dentro do reinado de Babilônia. Eles foram ensinados nas letras dos babilônicos, eles foram cuidados, né? Foi adestrado eles foram preparados porque tinham a mitologia, e não seria mitologia, mas os babilônios sabia que os hebreus eles tinham uma facilidade extraordinária de aprender as coisas, as letras, os significados. E os servos de Deus, exatamente, eles tinham poder de revelação, interpretação de sonhos e outras coisas, eram dotados de poderes especiais que os babilônicos não tinham. E o rei Nabucodonosor, quando eles chegaram lá, ainda jovens, né? Ainda jovens, eles chegaram lá e o rei começou, separou eles para esse importante trabalho, né? E eles ocuparam cargos grandes dentro do reino de Babilônia. E agora, só que os judeus eles tinham caráter, eles tinham compreensão do Deus deles, mesmo em outra terra distante. Acredito, faz tempo que eu estudei isso, mas acredito que era coisa aí de 800 quilômetros de distância de Judá, né? De Israel até Babilônia, na Caldeia, na Babilônia, né? Era longe. E esses servos de Deus, os judeus, eles tinham a palavra de Deus como regra de fé, independentemente aonde eles estivessem morando. É aquela moda, né? Às vezes tem pessoas que dizem, eu vou fazer isso porque o meu pastor não está me vendo. Eu estou muito longe. Para os servos verdadeiros de Deus, para Israel, para os judeus, não importava a distância que eles estivessem da terra deles. E a hora que eles foram escravos para lá, eles foram cativos, sem o direito de retorno. A menos quando desse o tempo que Deus próprio tinha determinado, né? Então, o que acontece? O que acontece? Nesse reinado tinha estes homens, só que eles tinham essa premissa de não, eles sabiam das letras sagradas de Moisés, conheciam as escrituras e eles já tinham aprendido desde pequeno que eles, por coisa nenhuma, por negócio nenhum, por condições nenhuma, eles poderiam prestar culto a outro Deus a não ser o Deus de Israel. Tanto é que, como lá em Babilônia não tinha o Deus de Israel, né? Não tinha o templo de Deus lá, o que acontece? Eles oravam e eles viravam seu rosto para o rumo de Jerusalém para orar ao Deus dos céus. Então, eles não adoravam nada feito por mãos humanas, né? Que isto é a ordem para a igreja hoje, né? É a ordem para a igreja de Cristo, para a igreja nascida, né, lá no Calvário, para a igreja que nasceu no Calvário com a morte de Cristo e consequentemente com a ressurreição de Cristo que se deu no domingo, né? E com 9 dias, 10 dias depois, ela foi inaugurada no dia do Pentecoste, com a descida do Espírito Santo. Então os judeus não podiam adorar outro, e isso não era uma regra por meio de um pastor dizendo para eles. Isso é o importante da vida de um cristão. Não era uma regra colocada que eles não fizessem. Isso era uma coisa já caracterizada dentro deles, criado dentro deles. A regra de fazer o quê? A regra de não se dobrar a Deus estranho nenhum. Não se dobrar a coisas feitas por mãos de homem nenhum. Nem feito de ouro, nem de prata, nem de pedra, nem de bronze, nem de nada. É uma regra bíblica que traz-se desde o início de que o povo de Deus foi separado para adorar a Deus. Deus abomina, né? Deus não concorda
é antibíblico, não é algo que agrada a Deus. Por quê? Tem muitos relatos na Bíblia. Se você vai lá no Salmo 115, você vai encontrar essa narrativa, Deus proibindo ao seu povo. Aí tanto faz para Israel quanto para a Igreja de Cristo, qualquer um, né? E tanto faz para os tempos antigos quanto para os nossos tempos. Você vai lá no Salmo 115, você encontra, né? Você encontra ali narrando a respeito dos deuses que tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, né? Tem olhos, mas não vê, não sai som nenhum de sua garganta. Se você for lá em Isaías 44, tem ali Deus falando contra a adoração, né? Adoração de imagem de escultura. Por quê? Porque são coisas feitas pelas mãos dos homens. E muitos podem dizer assim, mas nós não adoramos aquilo é apenas uma representação, pois é exatamente isso que Deus contraria na sua palavra, né? Ele diz, não fareis imagem de escultura, né? Não fareis imagem de escultura, não, imagem que sejam a aparência humana, nem de réptil, nem de coisa nenhuma, nem de anjo, nem de nada. Ou seja, nada que é aparente é capaz de substituir o Deus que é Espírito. Né? Se você for lá no Salmo 44, no Isaías 44, você vai encontrar isto. Se você vai lá no 43, né, Deus dizendo que eu sou Deus Todo-Poderoso. Não houve Deus entre vocês. Antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém pode fazer escapar das minhas mãos. Ele ali, desde o primeiro versículo até o versículo 13, Deus ali reclamando que não há outro Deus para o homem adorar. Aí, vem lá no Novo Testamento de volta. No Novo Testamento de volta, o assunto lá deixa-me ver, João capítulo 4, né, versículo. Ali a história, o assunto da mulher samaritana. Ela começou a conversar com Jesus e Jesus entrou nesse assunto com ela, né? Aí ela disse para Jesus, olha, os judeus dizem que é em Jerusalém que devemos adorar. Mas Jesus já estava ali como tabernáculo ambiente para adoração. Jesus é o tabernáculo de Deus. Jesus é a arca da aliança. Entendeu? Antes Israel tinha um ambiente para isto, lógico. E a compreensão dos judeus era essa. Os judeus dizem que é em Jerusalém. Os samaritanos dizem que é nesse monte. Que é no monte que tem que adorar. E Jesus responde àquela mulher. Ora, mulher, é chegada a hora, e a hora é esta, em que os verdadeiros adoradores, os adoradores que são verdadeiros diante de Deus, adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus procura tais que o adorem. Deus é espírito e importa. Ou seja, ele dizendo, Deus é espírito e quero afirmar que só tem jeito de adorar a Deus de verdade aquele que consegue adorar ele em espírito e em verdade. Essa é o que está lá em João no capítulo 4. Você vai puxar ali o versículo 22 até 24, né? Você vai encontrar essa citação que eu estou dizendo. Né? Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Jesus dizendo, você só vai conseguir fazer uma adoração certa, uma adoração bíblica, bibliocêntrica, cristocêntrica, você só vai conseguir fazer uma adoração perfeita a Deus, isso é o que está dizendo ali, esse importa é isto, né? Você só vai conseguir fazer uma adoração perfeita, real, exclusiva para Deus, se você tiver a capacidade de conseguir fechar os olhos e enxergar Deus. Você não precisa de uma representação humana para você adorar a Deus. Porque a Bíblia não concorda com isto. Mas é só uma representação, nós não adoramos isso. Pois ele diz que se você quiser adorar de verdade, se você quiser que a tua adoração chegue ao céu, que a tua adoração agrade a Deus, você deverá adorar ele em espírito e em verdade.
Não tem como você adorar a Deus usando a matéria, porque Ele é espírito. Deus não está aqui comigo numa forma física. Deus não está aí com você. Você está me assistindo agora ao vivo. Os outros que vão assistir depois. Você não está assistindo e vendo esta palavra e Deus não está aí fisicamente em vosso meio, né? Deus não está fisicamente, porque Deus não tem condições do homem físico ver ele. Só tem como enxergar Deus do mundo espiritual. Deus não está fisicamente, ele está no seu espírito. E o espírito de Deus, ele não tem forma física. Ele na verdade, ele não é físico. Ele é espírito. E aqueles que quiserem adorar a Deus, deverão adorar a Deus em espírito e em verdade. É o que Deus diz. É o que a palavra do Senhor diz para mim e para você. E eu tenho certeza que Deus abrirá os corações, porque isso aqui não é essa mensagem que eu prego, ela não é uma agressão aos ouvintes que estão ouvindo, é uma palavra que apenas esclarece a questão da Bíblia. É uma palavra que apenas mostra a verdade das Escrituras. Mostra o que Deus exige do ser humano. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Tem o Alex que está com nós, né? Deus abençoe Alex. Glória a Deus. Da Natalício Moreira Ramos. Juvelina Pavê. José Augusto Mucini, Deus abençoe meus irmãos. Pastor Elisaldo, o meu celular aqui parou de mostrar vocês, né? Eu não sei o que é que deu com ele aqui. Vocês estão me ouvindo por aí? Me dá um joinha para ver se estão me ouvindo. Estão me ouvindo vocês aí? Porque o meu celular aqui deu uma pausa aqui. Deu uma pausa aqui e não está subindo aqui. Não está mandando os irmãos, eu vendo os irmãos aqui. Eu tive que puxar aqui com a própria mão. O pastor Elisaldo, Ellen dos Santos, tá aqui. Tá, deixa-me ver aqui. Tem mais gente. Noeli, Andréia. Deixa eu ver mais aqui, mais irmãos. Augusto Miranda. Eliane Ronaldo Favareto, um prazer ter vocês com nós. Elaine e Ronaldo Favareto, cada um deve estar no seu celular, né? Na sua conta. Anderson, Fran e Caleb, glória a Deus. Deixa-me ver aqui, se tem mais irmãos. Francisca Maria dos Santos, Juliana, a irmã Juliana eu já disse. Adelada Lalasta, glória a Deus. Neres Antunes de Camargo, Genival Pérez, glória a Deus. Deus abençoe. Irmão, me dê um sinal aí se vocês estão me ouvindo, né? Dá um joinha aí, eu não sei se vocês estão me ouvindo. Tá tudo ok por aí? Glória a Deus. Tá me ouvindo aí, Elifa? A mensagem está indo aí? Tá tudo ok por aí? Então tá. Então eu vou continuar com a mensagem, irmão. Meu celular aqui parou de mostrar vocês entrando, né? Eu tive que fazer manualmente aqui para saber quantos de vocês estão com nós. Então vamos continuar, meus amados, com a palavra do Senhor, né? Vamos adorar o nome de Jesus. Então aquilo que eu estava dizendo, Jesus é espírito. E importa que aqueles que adorem ele em espírito e em verdade. Então, meus queridos, José Alves, né? Glória a Deus, Deus abençoe. No nome de Jesus, parece que melhorou agora para mim aqui. Glória a Deus. Então, meus queridos, o que acontece? Essas ordens dadas por Moisés, logo no tempo do Velho Testamento, essa ordem trazida por todo o povo judeu, todo Israel, né? Essa ordem que Jesus cumpriu, ensinou aos discípulos, ao seu povo, essa ordem trazida até agora de adoração a Deus, o que acontece? Lá no início, estes homens já tinham.
Esses servos de Deus aqui já tinham essas ordens, eles já vieram lá desde o início com isto. Eles não se dobrariam diante de deuses estranhos, por mais que fosse para honrar o rei. Eles não podiam, eles tinham esse caráter de cristão, né? Criado, formado. Ah, você pode dizer aí, ó, mas pastor, eu de repente eu sou um novo crente, ou de repente eu ainda não sou crente, né? Eu não tô trazendo à voz esta palavra para condenar alguém que de repente não faz o que é para ser feito. Essa palavra ela apenas tem poder de esclarecer os corações das pessoas, né? Você vai ouvir a palavra de Deus e você vai para dentro dela, né? Eu sou um que estou alertando e você vai para dentro, para que, se você tiver interesse de saber da verdade, você vai para a palavra de Deus e o próprio Espírito Santo te dá entendimento e você pode tirar suas próprias conclusões. Entendeu? Você tirar suas conclusões, você fazer a coisa certa mediante o que você vai descobrir nas Escrituras. Então, essa índole desse povo, esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram pessoas grandes dentro do reino de Babilônia, porque eram homens judeus, pessoas ligadas ao povo de Deus, né, que estavam ali servindo o rei de Babilônia, que eles foram prisioneiros para lá, mas ganharam, né, galgaram, pelas suas inteligências, por Deus estar com eles, por Deus dar poder de interpretar sonhos, né, palavras, enigmas, que os babilônios não davam conta. Então eles estavam ali. Aí eu trago um gancho para nós sobre esse assunto, é tem o servo de Deus hoje, por exemplo, tem gente que só tem condições de servir a Deus ou se representar como homem, mulher de Deus, a depender do ambiente que está, né? Vai para algum canto que ninguém sabe quem é ele, ou que de repente é distante, ou que de repente ele se torna mais importante ou menos importante. A tendência é deixar de lado o que aprendeu. E não é assim que Deus quer com o seu povo. Deus quer que você represente ele aqui, represente ele aí onde você está, represente dentro na sua cidade, na sua rua, no seu colégio onde estuda, no seu trabalho onde trabalha, né, no outro estado que você for. Se sair fora do país, você seja um representante de Deus. Não fique mudando só porque você está no outro canto. Não fique, porque senão seria Deus não teria nenhum prazer de fazer cumprir em você muitas promessas que ele tem. Para que Deus iria cumprir em você, em mim, alguma promessa, sendo que a depender do ambiente eu mudo de bandeira, né? Não teria graça isto. E não teria lógica para Deus fazer isso. Deus quer que nós sejamos representantes dele longe e perto, aqui, ali ou acolá. Deus quer que nós sejamos servos de Deus enquanto estivermos vivendo em qualquer canto. Esses homens aqui faziam isso. Foi feita essa cerimônia. Era muito importante para o rei da Babilônia isso. O rei da Babilônia estava se sentindo Deus do céu. O rei da Babilônia estava sendo homenageado. E foi decretado esta ordem. E o juízo, o resultado da desobediência era cruel. Era cruel. Às vezes a gente fica meio plantado aí por um bocadinho de coisa, né? E tal. É claro que a gente vai até onde não pode, até onde não fere a lei de Jeová, né? E o Pedro preferiu levar uns açoites do que ficar obedecendo os homens. Né? Preferiu sair dando glória a Deus com as costas toda cortada, mas que pelo menos obedecendo a Deus. E a igreja de Cristo como é que está hoje? Eles pelos favores reais do rei da Babilônia e o que eles eram de importantes ali, eram tipos assim, os primeiros ministros. Era gente graúda lá dentro. Era gente que podia lá dentro.
Aí eu e você, nós, o que faríamos numa situação dessa? Perderíamos tudo, deixaríamos tudo para trás para obedecer a Cristo? Nilson da Cruz Pereira, lá do Mato Escuro. Não sei se está morando no Mato Escuro, mas é de lá, né? Deus em Cristo abençoe, meu irmão. Um abraço para você. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus queridos irmãos, o que é que eu e você faria numa situação dessa? Você negaria o teu Deus porque está a centenas de quilômetros e aqui ninguém vai nos ver? Ou você se mantia fiel? Essa é a questão em si, quando se trata do reino espiritual. Quando se trata de servirmos a Deus ou não. Quando se trata de termos caráter cristão. Mas vou perder isso, mas vou perder aquilo. Tem gente que fica medindo o que é que vai perder. Às vezes a gente não toma decisões por causa que tem medo de perder. Perdeu o emprego. De repente tem que se juntar com a roda dos escarnecedores, junto com o patrão e companhia militada, para não perder o emprego. Como é que estamos se comportando como crentes? Estamos sendo a diferença? Esses homens aqui, a sentença era cruel. Foi dito, vai ser tocado todos os instrumentos de música. E todos, quando ouvir todos os instrumentos de música tocar, tem que se dobrar e adorar a estátua. Adorar a estátua que foi feita. Aí vem a sentença. E aquele que não adorar a estátua, é um decreto. Aquele que não adorar a estátua será lançado na mesma hora dentro de uma fornalha de fogo ardente. Vai torrar lá dentro. Essa era a sentença. Você perderia tudo por amor a Cristo? Você adoraria? Veja o grau da adoração. Né? Veja o grau da adoração. Veja o que Deus pede do seu povo. Nós hoje não somos forçados a isto, né, meus amados? Às vezes a gente aqui, né, num país livre como estamos, a gente adora quem a gente quiser. Né? Se eu quiser adorar o meu salário, eu adoro. Se eu quiser adorar a prata e o ouro, eu adoro. Claro que nós não tem prata nem ouro para adorar, né? Mas se eu quiser adorar a pedra, eu adoro. A madeira, eu adoro. Eu adoro quem eu quiser. Entendeu? Mas e o que é que Deus exige de mim? Será que numa situação dessa, será que o poder de crença que eu tenho, será que mantínhamos a nossa fé em adorar a um Deus invisível? Ou seria mais lógico, mais rendoso e mais, né? Mais granfinês, né? Mais melhor, empregozinho garantido, comer todo dia na corte, ter os seus prestígios de gente grande? O que eu e você faria numa situação dessa? Ou vamos correr o risco de perder tudo e ainda perder a vida? O que faria eu? O que faria você? Porque esses homens ouviram a sentença. Ouviram a sentença. Se você pega os versículos que vêm posterior, quando ele se apresenta ao rei, porque eles não adoraram, o rei perguntou, Sadraque, Mesaque e Abednego, é de propósito isso que vocês fizeram ou vocês estão surdos? Vocês não escutaram? Porque de repente não é de propósito. De repente deu problema nos ouvidos de vocês e vocês não escutaram. É de propósito isso? Aleluia, glória a Deus. Eles sabiam do risco que eles estavam correndo. Porque a sentença era ser lançado na fornalha de fogo ardente.
Eles iam morrer se eles não se dobram. E eles eram granfinos lá dentro, era gente importante lá dentro. Às vezes a gente não tem nem um sentimento e nem pompa para isso, né? Não tem, né? Somos humildes, né? Somos humildes, moramos em um ambiente humilde, né? Não temos materialmente não temos quase nada para se gloriar. E às vezes a gente às vezes dá tanta importância a essas poucas coisas que tem. A gente damos tanta importância capaz de negar Jesus. Damos tanta importância capaz de ficar idolatrando o que possui. Deus deu um carro novo, quando chove não vou na igreja para não molhar os pneus do carro, não enlamear, quando se trata de passar por lama. Deus me deu um salário bom, eu não vou ficar gastando para ir para casa de Deus, eu não vou ficar gastando para ir lá no culto evangelístico. E a gente começa a dar muito valor a coisas. Deus melhorou a minha vida, eu melhorei, tô mais aí, mais por cima um pouquinho. Aí aquele irmão pobrezinho, aquele que ficou para trás, né? E que continua naquela humildade, né, andando de chinelo de dedo, a gente já não vê mais eles. Já passa por eles, não conhece eles. Antes andava de a pé, conhecia todo mundo, agora ando de carro, não sei mais quem é ninguém. Antes falava com humildade, agora falo com arrogância. Antes eu fazia votos para a obra de Deus, agora para que mais fazer? Antes era um contribuinte nato das coisas de Deus, gostava, repartia o pão com seu irmão, ajudava na obra de Deus. Não tinha medo de fazer um voto, porque a verba que entrava era pouca coisa, aí poderia repartir o pouco. Agora com salário um pouco mais alto, não, vou ter que dar tudo isto. Como é que fica o homem diante de Deus com as coisas que ele tem? Na hora de uma prova dessa. Como é que fica o homem diante de Deus quando ele possui essas coisas e chega uma situação a ponto de dele arriscar perder o que tem e perder a sua própria vida por amor a Cristo para manter com o caráter que esses 3 jovens tinham? Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles sabiam que eles iriam provar a fornalha de fogo ardente. Aleluia! Joane Tito. Deus abençoe. No nome de Jesus, está com nós aí. Aleluia. Glória a Deus. É bom ter vocês com nós. O que faríamos quando tocaram todos os instrumentos de música? Todo mundo se dobrou diante da estátua de ouro. E olha que era ouro para valer. E os 3 servos de Deus, como servia no reino de Babilônia, e eles foram convidados para estar lá, eles foram. Porque a obediência às autoridades é isto. Tanto a autoridade espiritual quanto civis. A obediência é isto. Eles pertenciam ao reino, eram membros importantes da hierarquia, foram convidados, então foram lá. Não é pecado eles ir lá, porque eram representantes das províncias da Babilônia. Estavam servos ali na Babilônia. Tinham que estar ali, não tinha opção de não estar. Tinham que estar ali. Eles em pé ficaram, estavam, e quando tocou a buzina, em pé ficaram. Num mar de gente, todo mundo se dobrando, não ficou tão difícil de ver 3 homens ali em pé, cumprindo o seu dever cívico, como obrigado a estar ali, mas sem se dobrar, sem adorar um Deus pagão, uma estátua, uma coisa que foi feita por mãos de homem. Não custou nada.
Não demorou nada para que alguns abelhudos que estavam ali, fingindo também que estava adorando a estátua, que estava querendo ver o erro dos outros, já vê que os 3 servos de Deus não se levantaram, não se abaixaram, não adoraram, não reverenciaram aquela estátua de 30 metros de altura e 3 metros de largura. E logo levaram para o rei. Logo levaram para o Nabucodonosor. E chegaram, está narrado aqui, ó, dentro das escrituras. Ó rei, vive eternamente. Tu não baixou um decreto, rei, que na hora da consagração da estátua e que fosse tocado, não era para todo mundo se dobrar e adorar a estátua que tu fizeste em homenagem a você? O rei disse sim, isso é um decreto. Aí eles disseram, mas tem uns judeus aí, tem uns crentezinhos por aí, que esses camaradas, eles são terríveis, eles não se dobram. Tem um judeuzinho por aí que veio lá de Judá, que tu trouxeste, e que são importantes dentro do reino, que eles não fizeram caso nenhum da estátua e não adoram Deus nenhum teu. Não se dobram diante de Deus teu e não fizeram nem caso, ficaram em pé lá. Ah, o rei já se enfureceu, já ficou enlouquecido. Trouxe eles à presença do rei, aí vem aquele assunto que eu falei. Ele entra em conversa com os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, e diz, é de propósito que vocês fizeram? Estão surdos? Tem um decreto? E vocês, como importante dentro do reino, não dão exemplo? Nós vamos fazer um negócio. Olha só, por causa de 3 homens. O rei Nabucodonosor diz, vamos tocar de volta, tudo de volta. Tudo de volta nós vamos tocar. Só para ver vocês mudarem de ideia. É assim que o adversário faz com as pessoas que servem a Deus. Não consegue na primeira, mas dá uma chance de você se corromper na segunda. É o que o adversário faz. Você aguentou firme na primeira tentativa, mas o adversário vai apostar tudo que por meio de uma boa conversa, por meio de uma propina, por meio de um pouquinho a mais, por meio de uma mentira, por meio de um ajeito aqui, ajeito ali, você vai mudar de ideia. É isso que o adversário quer. E Deus dizendo hoje para mim e para você, Deus conta conosco. Deus conta com a nossa fidelidade. Deus conta com o teu princípio, com aquilo que você aprendeu de Deus. Deus conta que você não mude de ideia por causa de conversas, por causa de palavras. O que mais nós temos nessa vida hoje, principalmente no século XXI, é pessoas que até se dizem servos de Deus, crentes, amigos da gente, tentando mudar, no linguajar popular, mudar nossa cabeça para nós não adorar a Deus como deve ser. Dizendo, isso era coisa do passado, mas isso era assim, isso era assado. Não precisa mais disso. Porque tentam sabotear, você aguentou tanto tempo, e tem gente batendo na tua porta, tentando convencer você de que isso não tem mais problema, de que isso não tem mais, não precisa mais se preocupar. Porque começo a tentar convencer você que se você se continuar aí obedecendo essas regras bobas da Bíblia, essas coisas, bota até que é coisas de homem, não precisa mais, porque Jesus Jesus não vai condenar ninguém, porque Jesus só quer o coração. Porque as coisas estão mudando, a ciência se multiplicou. Os crentes hoje estão mais chique. Os crentes hoje estão mais manequinho de Jesus.
os crentes hoje, larga dessa bobeira, essa tolice. Eu vejo assim, meus irmãos e meus amigos. Quanto mais você se afasta do mundo, mais o mundo te odeia. Quanto mais você se aproxima do mundo, mais o mundo te aplaude. Quanto mais você faz coisas que agradam a Deus, você vai ter um bocado de críticos para te criticar. Para tentar botar o bico e opinião para você modificar, para você mudar. Você quer ser aplaudido? Faça o que o mundo quer. Faça o que o mundo faz. Ande como o mundo anda. Pratique o que o mundo pratica. Viva da forma do mundo. Viva conforme o mundo. Você quer aplauso? Você quer apoio? Você quer que alguém bata palma para você? Diga, este é um homem de Deus. Este é uma mulher de Deus que está parecido com nós. Vai lá que você vai querer ganhar alguém para Jesus, vai lá no boteco tomar pinga com alguém. Vai lá que você quer ganhar alguém para Jesus, tem que ir lá no CTG, dançar, arrastar o bucho lá no CTG, para ganhar o teu amigo para Jesus, você tem que ir no CTG. Vai lá que você tem que, para você ganhar aquela pessoa que gosta muito de uma birita, né? Gosta muito de uma cervejinha, até cervejinha de crente tem por aí, não de crente que vai para morar no céu, mas que gosta de uma cervejinha, você vai lá tomar umas biritas com ele para você convencer ele que ser crente não é ser escravo. Escravo é eu ter que viver tomando umas porcaria dessa, gastando dinheiro naquilo que não é pão. Muitas pessoas sofrendo, muitas famílias sofrendo. Se trabalha o mês inteiro, gasta nos botecos, né? Gasta com bebida. Eu vejo gente indo no mercado, e o volume maior que está dentro do carrinho é 5, 6 pacotes de latinha de cerveja. Eu não tenho nada a ver com quem toma cerveja, mas eu estou dizendo que as preferências, ou seja, as pessoas mais apostam no inútil do que o útil, que é a comida. Isso é uma vida de escravo. Aí as pessoas querem persuadir as outras dizendo, não, mas tem que fazer isso para poder ganhar. Não, nós não podemos se igualar ao mundo. Nós temos que lutar com as pessoas, ajudar as pessoas, informar para elas que o caminho para o céu é mais estreito, que nós devemos abandonar isto, e ajudar as pessoas, entenderam? E não criticar as pessoas. Precisam ser ajudadas. Vai dando uma palavra de incentivo. Isso não edifica. Deus vai te dar vitória. Eu vou orar por você. Deus vai te visitar. E as pessoas vão conseguindo. Eu estou falando as pessoas que ainda não se entregaram para Jesus. As pessoas vão gostando da tua ajuda. As pessoas vão vendo que você não é um que cede à tentação do qual ele está tentado. As pessoas vão olhar que você é uma pessoa que tem condições de ser pai ou mãe espiritual dela. Mas se você se juntar à turma, se você se juntar junto com o beberrão, você vai beber, junto com o dançarino, você vai dançar, junto com os que gostam de CTG ir lá, junto que gostam de estar no boteco, você está lá, junto dos que gostam de ficar falando palavrão, você vai falar, junto dos que gostam de piada, você vai se ajuntar fazendo piadinha imoral, junto com o que não presta, você vai se juntar com o que não presta, não vai dar certo. Como é que vamos ganhar alguém para Jesus? Como é que vamos ser luz do mundo? Então são muitas persuasões para nós sair da direção de Deus. E estes homens aqui receberam a segunda chance de Nabucodonosor. Receberam a segunda chance do grande monarca. Vocês aí, eu acho que vocês tiveram um probleminha de ouvido, dizia o Nabucodonosor. E nós vamos tocar de volta, nós vamos honrar vocês. Pode ver. Alguém vem te elogiar para te tirar do caminho de Deus. Alguém vem como um amiguinho tão bom, maravilhosa. Essa pessoa é maravilhosa. Essa amiguinha sua. Este amiguinho seu. Eles vêm te elogiando.
ele vem te acerando. Se for possível, eles compram uma roupa combinando com a roupa do mundo para você. Você às vezes ainda está meio indecisão, meio sem ainda coragem para dizer se dobra-se ou não se dobra, e vem alguns e tentam te ajudar. Não, nós compramos. Eu te dou uma carona, eu faço isso. Começam a tentar ajudar as pessoas para as pessoas saírem da direção de Deus. Nabucodonosor deu essa ajuda. Nabucodonosor deu essa ajuda. Nós vamos tocar tudo de volta. Nós vamos aí, olha, nós vamos honrar vocês aí que deram uma de surdos, que não se dobraram. Acho que foi um momento de bobeira, né? Momento de crente assim, às vezes dá umas bobeiras, eles ficam meio que surdo para o pecado, fica surdo para as coisas que não prestam, né? O diabo vem e oferece alguma coisa para eles não escutaram. Isso é a situação de um crente que tem convicção com Deus. Se é a situação de um homem, de uma mulher que tem convicção com Deus, que aceitaram Jesus para ir morar no céu. Convicção não se adquire, não se compra com dinheiro. Convicção se tem dentro de si, é parte do caráter. É parte da vida do homem com Deus. E esses homens aqui, por nada, Nabucodonosor estava enfeitando, vamos tocar tudo de volta. Eu fico pensando, se fosse para tocar, os tocadores que tocaram na Babilônia, fosse hoje, os tocadores, o cachê seria grande. Aí o rei chegar e dizer, nós vamos dobrar o cachê para vocês tocar de volta. Só para ver esses três homens importantes aí, ó, para eles cumprirem com a regra do edital do que foi botado como decreto. E esses servos de Deus tiveram a hombridade, a coragem, a firmeza de cortar o barato do rei na mesma hora. Eles disseram para o rei, se você puxar a leitura na sequência, você vai ver. Eles disseram para o rei, olha rei, queremos te dizer uma coisa. Nós não temos que ficar dando explicação para ti, ó rei, sobre esse negócio. Nós não temos que ficar dando explicação sobre este negócio. E olha, rei, queremos dizer uma coisa. O nosso Deus, a quem continuadamente nós estamos seguindo, ele pode nos livrar da fornalha de fogo ardente. Só que fique sabendo uma coisa, rei. Se o nosso Deus não nos livrar, nós não estamos nem aí com isto. Só que não vamos se dobrar diante da estátua. Não adianta tocar de volta. Manda os cantores e os tocadores voltar. Manda, porque vai perder tempo, vai pagar caro pelo outro cachê para eles tocar, porque nós não vamos se dobrar nem que cante o dobrado. Quando o rei entendeu que aqueles três homens, servos de Deus, estavam com disposição para não se dobrar em circunstância nenhuma, aí o rei ficou enlouquecido. O rei ficou furioso, que é o que o adversário fica quando encontra um homem, uma mulher, um jovem, uma serva de Deus, uma moça que serve a Deus, uma moça que não vai após as mocinhas, um moço que não se mete no local aonde não é para ele estar, que tem respeito pelo pai e pela mãe, um servo de Deus que vive uma vida direita com Deus, um homem, uma mulher que aceitaram Cristo, que conhece Jesus. Não tem negócio. Quando isto acontece, que o adversário sabe, ele fica tremendamente furioso. Ele fica enlouquecido. Gui Trindade está com nós. Deus abençoe. Kathleen dos Santos, minha sobrinha. Deus abençoe também. Aleluia, é bom ter vocês com nós. Aleluia. Entenderam, meus queridos? Sabe o que é que o rei fez? O rei ficou tão doido,
tão irado, tão brabo, que mandou aquecer a fornalha de fogo 7 vezes mais do que o normal que aquecia. Ele ficou doido, varrido. O adversário fica com esse mesmo furor de mim e de você quando nós não se prestamos ao seu serviço. O mundo, quando olha para nós e vê que nós mantemos a nossa fé, o mundo começa a nos acusar. Nós começamos a não prestar. Vem isto e vem aquilo. Mas ora, só para os irmãos crentes que estão nos ouvindo. Ora, mas isso não deveria ser para nós um bom sinal que estamos agradando a Deus? Não devia ser. Mas não, tem crente que ainda fica beiçudo. Tem crente que ainda fica beiçudo por causa que o mundo odeia. Jesus disse, se o mundo vos odeia, vocês deverão lembrar de uma coisa. O mundo odiou a mim. Então não é para nós ficarmos tristes com isto. É para nós glorificarmos a Deus. Não perca a fé. Não perca a paz. Louvado seja Deus. Tempo de decisão para o povo de Deus. É tempo de decisão para o povo de Deus. É tempo do povo de Deus dizer para si próprio e dizer para Deus, não para o pastor Elinaldo, mas dizer para si próprio e para Deus, dizer a que veio. A quem você serve. É tempo de nós decidirmos para que canto nós vamos quando partir dessa para outra. É tempo de nós se conscientizar de que, mesmo que perca tudo nesta vida, e inclusive a própria vida física, que era a situação desses 3 jovens, mesmo que perca, o Senhor sempre estará conosco. O Senhor sempre estará com você. Jesus diz nos seus sermões, não temam aqueles que podem matar o vosso corpo e não podem fazer nada com a alma. Antes deveis temer aquele que pode tanto matar o corpo e lançar a alma no inferno. Ou seja, nós devemos temer a Deus. Você não precisa temer o homem. Você não precisa temer circunstância. Viva na presença de Deus. Adore o nome do Senhor, porque Ele cuidará. Você, quando tombar aqui a tumba fria, o Senhor Deus te acompanhará para a eternidade. Você não dará um pulo no escuro. Deus estará com você. Deus estará conosco. Louvado seja Deus para todo sempre. Esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles disseram, não temos que ficar prestando conta a você sobre esse negócio. Nosso negócio contigo é os assuntos exclusivos da Babilônia, do reino. Mas a adoração, nossa, nem pensar, não tem negócio, não tem negociata. Eu vou adorar a Deus. Eu vou adorar a Deus, que eu não posso ver Ele com meus olhos físicos, mas eu posso ver Ele com meus olhos espirituais e sentir Ele agora aqui comigo. Não tem negócio, não tem negociata. Louvado seja Deus. O rei foi lá e mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Pegaram os 3 servos de Deus, amarraram mãos, pés, roupa deles e atiraram eles dentro da fornalha de fogo ardente. A Bíblia diz, a narração diz aqui, que quando eles atiraram os servos de Deus naquela fornalha sobremaneira aquecida, quente,
A Bíblia diz que o bafo da fornalha matou os que lançaram os servos de Deus lá dentro da fornalha. Só o bafo da fornalha matou aqueles que lançaram ele na fornalha. Quando eles caíram dentro da fornalha, o fogo teve o cuidado de queimar todas as cordas que os amarrava. E eles começaram a passear dentro da fornalha de fogo ardente. Glória a Deus. Você quer passear com o Senhor? Creia nele. Se agarre com ele. Aceite ele. E ele cuidará de você todos os dias. Aleluia. Lá de longe do seu trono, o rei olha para dentro da fornalha, esperando que só os torrão já estava por lá. E o rei dá uma olhada e esse servo de Deus passeando no meio da fornalha. E o rei viu mais uma pessoa dentro da fornalha e disse: não foi 3 homens que nós lancemos dentro da fornalha? Os que viram, diz, foi 3 homens que nós lançamos lá na fornalha, que foi lançado na fornalha. E o rei diz: olha, eu vejo 4 homens andando dentro da fornalha. E a semelhança do 4º homem é a semelhança dos deuses, dos filhos dos deuses. Ou seja, alguém superior a Nabucodonosor. E ele olha para aquilo, olha para aquela situação e chama e diz: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, saiam de dentro do fogo, porque eles não podiam buscar eles lá dentro do fogo. E eles saíram de dentro do fogo. Quando saíram de dentro do fogo, glória a Deus, a Bíblia diz que nem cheiro de fumaça existia na roupa dos servos de Deus. Nem cheiro de fumaça não tinha. Aí o rei Nabucodonosor faz um novo decreto irrevogável, que em todo o seu reino todos deveriam prestar continência, adorar e prestar culto ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Louvado seja Deus. Às vezes Deus quer ser glorificado na minha e na tua vida, mas nós, por causa do medo de perder alguma coisa, nós deixamos de glorificar o Deus dos céus. Eu quero orar por você. É tempo do povo de Deus tomar decisões verdadeiras. O tema aqui é tempo de decisões para o povo de Deus. É tempo de decisões para o povo de Deus. Eu quero orar pelo povo de Deus. Eu quero orar por você. Eu quero clamar ao Deus dos céus. Eu quero estar abençoando a tua casa, a tua vida. Eu quero estar abençoando você, moço, moça, homem, mulher, servo do Deus vivo, serva do Senhor, criança, adolescente. Eu quero estar abençoando você, obreiro, porque é hora de nós tomarmos decisões. Tudo isso que está acontecendo é Deus cutucando o seu povo, dando a oportunidade de tomarmos decisões verdadeiras de homens e mulheres de Deus. É tempo para tomarmos decisões. É tempo de tomarmos decisões, os homens e as mulheres de Deus. Eu quero abençoar você neste momento. Glória a Deus para sempre. Meu amado e querido Deus, no nome de Jesus, eu quero orar neste momento pelo teu filho, por tua filha. Eu quero clamar, eu quero abençoá-lo, Senhor. Eu quero abençoá-lo, meu Deus do céu, esta casa, este lar, esta família, o teu filho, a tua filha.
Eu quero, Santo Deus Todo-Poderoso, pedir que o Senhor dê saúde aos teus filhos. Abra as portas, Senhor. Abra as portas, dê vitória. Estende, Jesus, as tuas preciosas mãos. Dê coragem, Senhor. Ó Pai amado, esse teu filho, essa tua filha que está nessa prova, ajude eles passar, sem eles desistirem da caminhada. Quando o adversário lhes derem oportunidade para eles saírem da tua direção, que eles resistam em nome do Senhor. Eu oro, abençoa esta moça, abençoa este moço, abençoa este menino, esta menina, eu abençoo esta criança, ó grande Deus, eu abençoo este obreiro, eu abençoo teu filho e a tua filha, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Receba a bênção, receba a vitória, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Deus. Em nome de Jesus, seja abençoado agora para a glória de Deus Pai que está no céu. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Meus queridos, quero agradecer a vocês, no nome de Jesus. Estamos aqui sempre com essa live ao vivo, a partir das 8h40, toda noite, né? Amanhã nós vamos estar com estudo bíblico, dentro do mesmo horário, né? Vamos ter aí, quem sabe, a participação aí de um irmão da casa, né? Que esteja com nós aí junto com a família, amanhã, né? Para nós estar tratando dos assuntos sobre ensino, né? Tratando ensino mesmo da palavra do Senhor junto com vocês. Conto com vocês no nome de Jesus. Passem a outros, compartilhe essa mensagem, essa live, né? Compartilhe com outro. Se os irmãos compartilhar, outras pessoas vão ficar sabendo desse trabalho nosso, trazendo a mensagem de Deus, né? Compartilhe, ajude, né? Vá lá no YouTube, Pastor Elinaldo Santos. Entra lá, se inscreve no canal. Nós temos pouca gente ainda no canal, né? Canal aí novo. Tem umas postagens de antigamente, mas agora estamos com mais entrega de mensagens no canal. Se inscreva lá, dá um toquezinho no sininho lá, um likezinho lá, para muita gente começar a participar. Diga para os seus amigos sobre isso. Tem muita gente que precisa dessa ajuda, precisa da palavra de Deus. Eu tenho ela sem volta e sem curva, tá? A palavra do Senhor. Foi assim que Deus me chamou para pregar, e eu estou pregando, e eu conto com vocês. E Deus em Cristo vos abençoe no eterno nome de Jesus, para a glória de Deus. Fiquem todos com Deus, na paz do Rei Jesus. Até amanhã, se Jesus não voltar. Fiquem todos com Deus. Deus em Cristo vos abençoe.